Como estão todos? Estão bem? Graças a Deus. Esse frio aqui, mas é gostoso o frio. Queridos, quantos de vocês já fizeram a esperteza de, ao estarem viajando, pegar um atalho e esse atalho acaba atrasando muito mais a viagem, acaba furando pneu, acaba tendo que voltar no meio do caminho, fazer uma manobra perigosa até, porque geralmente atalhos são caminhos estreitos e tiveram que voltar atrás. Eu sou o rei do atalho. Quando viajava com os meus filhos, eles eram pequenos, eu falava assim, olha, acho que tem um atalho aqui. Daí eles falavam, não pai, não faça isso, né? Porque todas as vezes deu errado. Pois é, assim nós temos que retornar, fazer a manobra e voltar para o caminho certo. É sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre não vale a pena pegar atalhos. Não existem atalhos para Deus. Só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. Mas a humanidade cismou de pegar um atalho. Cismou de pegar o caminho, talvez imaginando ser o mais curto, porém não deu certo. Não deu certo. Isso se chama pecado. Pecado foi o que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram a Deus, porque eles queriam ser iguais a Deus. Para isso existe uma palavra que eu gostaria de estudar nos próximos vídeos com os irmãos, que é arrependimento. Arrependimento. E eu gostaria de começar agora, né, claro, falando sobre o uso desta palavra e o que realmente ao pé da letra ela significa nas Escrituras. A palavra vem do verbo shub, shub, shubê, com B no final. Aparece 1056 vezes no Antigo Testamento e significa voltar-se para trás, retirar-se novamente. Eu retorno ao caminho correto, eu volto, eu desisto, eu me convenço de que este caminho que eu estou tomando está errado e eu retorno, vou seguir o mapa, vou seguir não mais a intuição, mas sim o que está registrado como caminho correto. Então, como eu disse, aparece 1056 vezes no Antigo Testamento e tem a palavra metanoia, que vem dar em português metanoia, ou seja, a mudança da cabeça, a troca de pensamentos, a troca de propósitos na vida. É quando eu encaro que o meu propósito está equivocado e eu acabo retornando. Né? Então a palavra arrependimento, ou shub em hebraico, ela aparece muitas vezes e nessas vezes ela é traduzida de formas diferentes, mas sempre tendo o mesmo significado. Eu vou ler em Josué, capítulo 18, versículo 8, onde aparece essa palavra, mas o assunto é a topografia, né, da nova terra, quando Josué encaminha homens para medir a terra, para desenhar a terra, fazer a topografia, o desenho topográfico de Canaã. Né? Então, o texto fala assim: dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Retornai a mim, faça o seu percurso, mas voltem para cá, que aí então eu vou dividir a terra entre as 12 tribos. Outro texto que aparece também é no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo de número 5. Primeiro livro dos Reis 12, versículo de número 5. Quando Roboão faz a separação, né? Ele é a causa da separação da nação em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Então diz assim: ele lhes respondeu: ide-vos
E após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Voltai a mim. Shub é o que aparece ali no texto. E Joel, o profeta Joel, ele também trata desse assunto no capítulo 2, versículo de número 13, que é mais usado e é um texto clássico sobre o que significa arrependimento. Abra lá sua Bíblia, Joel, capítulo 2, versículo de número 13. Joel 2, 13, diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Diz para rasgar o coração e voltar-se a Deus. Quando Joel usa a expressão Deus se arrepende, né, é bom lembrar que Deus não se arrepende. O que acontece é que Deus, ao inspirar a Bíblia, permitiu a limitação da mente humana. Ele permitiu que os homens que foram escolhidos para escrever a Bíblia, como cada um de nós, ele tinha uma prisão de linguagem. Ou seja, ele conhecia aquela linguagem, apenas aquela, não linguagem divina. Né? Então, teve uma licença, vamos dizer assim, licença literária. Eles escreviam aquilo que naquela época tinha um significado e com o passar do tempo acabou tendo outro significado. Nós vemos ali a expressão que Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou o trajeto da história. Vamos lembrar que o livro de Joel não era um diário de bordo, não era um diário que ia acontecendo e ia registrando, ele registrou depois. E quando Esdras retorna com Neemias do cativeiro, então ele reescreve, ele edita o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então ali foi um texto anacrônico, é fora do tempo. Então ele colocou, Deus mudou o que havia dito. Não que Deus mentiu, não que Deus, eu não devia ter feito isso. Poxa vida, isso se chama misericórdia. Ele mitigou, ele diminuiu o peso da mão ao fazer a correção. Então ali nós vemos que o mais importante, o foco do versículo 13 é convertei-vos ao Senhor. Volte atrás, não faça isso. Temos no Novo Testamento, então, a palavra metanoia, que fala em português metanoia, né? E aparecem apenas 34 vezes. E vou ler 3 vezes em que isso acontece. Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. A pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Voltem atrás, saiam do atalho. O atalho não vai levar aos céus. Só existe um caminho. Lucas capítulo 13, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículos 2 e 3. Lucas 13, 2 e 3. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando eles construíram uma torre em Siloé, né, e a torre caiu, morreram, ele fala, não, tem que arrepender-se, tem que voltar atrás. Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro está pregando, Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então nós vemos, queridos, que arrepender, verbo arrepender na Bíblia, quer dizer voltar atrás. Não mais seguir o seu próprio caminho. Não mais insistir no atalho, mas retornar. Buscar novamente o caminho em que deve seguir. Não mais ficar
buscando o seu próprio jeitinho, mas voltando para o jeito do Senhor. Vamos ver um pouquinho mais, avançar um pouco mais e ver o que é arrepender-se. O que isso quer dizer na prática? Vamos ao profeta Isaías, capítulo 45, Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar para Deus. Aliás, esse texto foi o texto usado na conversão de Spurgeon. Ele caminhava em frente a uma igreja, num frio, e de repente ele ouviu essa pregação. E lá estava um leigo, o pastor não estava na igreja aquele dia, um leigo, e o leigo leu esse texto. Olhai para mim e sede salvos. Então Deus usou esta ferramenta para transformar aquele jovem no famoso e o príncipe dos pregadores, né, Charles Haddon Spurgeon. Olhar para Deus. A conversão começa nesse momento em que nós olhamos fixamente para Deus, notamos a sua presença, percebemos que realmente Ele existe e percebemos que realmente vale a pena andar após Deus, ou seja, seguir os passos que Ele determinou para nós, seguir o mapa, seguir o GPS, né, nessa estrada ou nessa nossa jornada aqui neste mundo. Olhar fixamente para Deus. Olhai para mim e sede salvos. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. 19 a 21, Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí está também, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olhar para Deus e decidir que lá em Deus está o meu tesouro da vida, aquilo que vale a pena eu conquistar nessa terra, o conhecimento de Deus. Vale a pena continuar nesta jornada, não confiar naquilo que desvaloriza, não confiar naquilo que se estraga, naquilo que tem um valor ínfimo, tem um valor muito pequenininho, tem um valor que logo logo se dissolve, ou se perde, ou roubam. Então, coloca o seu coração, coloque em Deus o seu alvo, isso é arrepender-se. Mais um texto antes de encerrarmos, é o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 15. Atos 14, versículo 15. Quando Paulo e Barnabé estão na cidade de Listra, estão pregando, então eles dizem assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, pregando aos homens e mulheres da terra de Listra, na Ásia Menor, hoje Turquia, ele fala não confiar em coisas vãs. A palavra vã quer dizer soco no ar. Soco no ar. O que acontece quando nós damos um soco no ar? Primeiro, erramos o alvo. Segundo, fazemos papel de bobo. E terceiro, podemos fazer uma luxação, uma distensão aqui nos nervos, e isso é soco no ar. É uma coisa vã. Não tem sentido.
somente nós somos prejudicados. E aqui ele fala assim: convertei-vos ao Deus. Então, queridos, a palavra arrependimento é voltar atrás, é mudar o foco, é mudar os pensamentos, é trocar os nossos propósitos de vida, abandonar as coisas vãs e ir ao encontro daquilo que não é vão, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que nos chama de filhos, daquele que nos ama profundamente, daquele que se fez homem por nós para dar-se em pagamento a si mesmo pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e está vivo e caminha conosco dentro do nosso coração como Espírito Santo. Amanhã continuaremos falando sobre arrependimento. Vamos ver que arrependimento é uma coisa ordenada por Deus e, ao mesmo tempo que é uma ordem de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva do nosso amado Salvador. Ó Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra e pelo privilégio que o Senhor nos dá de buscar um pouco mais profundamente o que significam as palavras tão importantes para a nossa vida aqui na terra e a nossa chegada nos céus. Permita, ó Pai bendito, que nesta série que estamos fazendo sobre a palavra arrependimento, os teus filhos, aqueles que estão assistindo esse vídeo, possam entender de maneira simples, ó Deus, o que o Senhor deseja que cada um de nós abandone os atalhos da vida, abandone as coisas vãs da vida e que busquem apenas a Ti, o único e verdadeiro Deus. Para a Tua honra e glória, Senhor, usa esses estudos para que mais pessoas Te amem. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até amanhã, quando continuaremos falando sobre arrependimento.